Na semana em que a apresentadora Xuxa revelou ao país os abusos que sofria na infância, o SBT Brasil traz uma história intrigante. Um professor de um dos colégios mais tradicionais de Vila Velha, região metropolitana de Vitória, está na cadeia acusado de pedofilia. Pais de 14 alunos do maternal dizem que ele abusou sexualmente das crianças dentro da sala de aula. A família do professor nega e diz que ele é vítima de uma grande injustiça. Veja na reportagem de Fábio Diamante, Ronaldo Dias e Leandro Calixto. Quem vê a alegria no vídeo da festa junina não imagina o que estaria por vir. Os alunos têm entre 3 e 5 anos de idade. O professor à direita é Ricardo, de 27 anos. Ele dava aula de educação física, era adorado pelas crianças. Um atleta apaixonado por esportes, Ricardo jogou futebol pela seleção do Espírito Santo. É o caçula de uma unida família, loiro de olhos claros. Por onde ele passava, chamava a atenção das mulheres. Mas a vida, cheia de promessas, virou de cabeça para baixo. Ricardo é hoje o protagonista de um dos mais intrigantes casos da justiça brasileira. Ele está preso há mais de 70 dias no Espírito Santo. A acusação, pedofilia. Segundo o Ministério Público, ele violentou 14 crianças do maternal durante as aulas. Ela relata que ele tocava o bumbum dela nas brincadeiras. A investigação começou aqui, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, em outubro do ano passado. Em março deste ano, 5 meses depois, o Ministério Público pediu a prisão e denunciou o Ricardo à Justiça. Só que o inquérito não havia terminado. A polícia ainda não estava convencida de que os crimes de fato tinham acontecido. Essa investigação, ela foi ao Ministério Público para um parecer e foi assumida pelo Ministério Público e por lá tramitou. O delegado Marcelo Nolasco ouviu dezenas de pessoas. Enquanto alguns pais acusavam Ricardo, outros defendiam o professor. A mãe de um aluno de 6 anos disse que numa reunião na escola, alguns pais fizeram um julgamento sumário de Ricardo e que foi criado um pânico coletivo. As crianças que, segundo os pais, relataram a violência, foram submetidas a exames no Instituto Médico Legal, o IML. Os resultados foram negativos. Não houve nenhuma materialidade. O DML não constatou qualquer alteração. Pelo tipo de acusação, lesões deveriam ser encontradas. Documentos do processo, que correm em segredo de justiça, revelam que Ricardo teria usado este espaço, chamado de Sala do Tapete Mágico, para violentar os alunos. Meninos e meninas teriam sido despidos. Ele pedia para as crianças ficarem de cueca e de calcinha em sala. Ele ficava rebolando o bumbum para as crianças na sala de aula. Era a brincadeira do dragão. O professor, ainda de acordo com a acusação, colocava os alunos em fila, deitados de barriga para cima, abaixava os uniformes e tocava nas partes íntimas de meninos e meninas. Eram as cosquinhas. Depois, ainda desfilava de calcinha e sutiã vermelhos. A sala, segundo a promotoria, ficava trancada. Tudo isso teria sido contado pelas crianças, mas apenas aos pais e a 2 psicólogas particulares. Só 3 alunos foram ouvidos no chamado depoimento sem dano, quando um psicólogo faz as perguntas numa sala especial, feita para casos de violência contra crianças e adolescentes. Nestes depoimentos, que foram apenas de 3 crianças, elas não relataram atos de abuso. Na escola, ninguém viu nem percebeu qualquer comportamento diferente nos alunos. O tradicional Colégio São José foi além. Sem saber que estava sendo gravada, a diretora da escola disse que a violência não aconteceu. Não tenho nada a comprovar que isso aconteceu. Para a escola, isso não aconteceu. A denúncia, segundo a diretora, teria um único objetivo: dinheiro. Esse pai que está acima, ele saiu da escola devendo a escola inteirinha, um ano inteirinho. E ele está encabeçando tudo. A escola se sentiu obrigada a demitir Ricardo. Queiramos saber se é verdadeiro ou não. A primeira atitude de qualquer empresa é afastar essa pessoa de onde está.
colégio apresentou um relatório à Justiça que diz que as aulas de educação física aconteciam na quadra. A sala do tatame era usada quando a quadra estava indisponível, o que era raro. O documento faz outra revelação. Os pais chegaram a afirmar que a professora de balé teria cometido o mesmo crime. Hoje em dia eu não passo nem na porta da escola, porque eu não quero que ele lembre do que aconteceu. Eu quero que ele esqueça aquela sala de aula. A família de Ricardo decidiu falar pela primeira vez. Menino de ouro, jamais ele poderia passar por isso. E eu tenho certeza e assino embaixo que ele jamais cometeria isso. Mais do que jurar inocência, irmãos, pai e mãe lutam para provar que Ricardo é vítima da histeria. Se qualquer pessoa pegar a descrição de que é um pedófilo, que é o crime que meu irmão infelizmente está sendo acusado, vai ver que ele não passa nem próximo desse perfil. De um lado, o sofrimento de pais assombrados pela pedofilia. Do outro, um grito desesperado de inocência. A justiça do Espírito Santo está em xeque. Amanhã você vai entrar conosco num presídio de segurança máxima para ouvir o que o professor Ricardo tem a dizer. Me acusaram de uma coisa na qual eu amava fazer, que era trabalhar com criança, eu sabia fazer e machuca muito. Talvez seria mais fácil ser acusado de outros crimes do que desse que eu estou sendo acusado. E o que dizer de um caso desse? Se eu fosse a mãe do professor, teria certeza da inocência dele. Se fosse a mãe de uma das crianças, jamais duvidaria da palavra dela. A Justiça do Espírito Santo tem um caso salomônico nas mãos. Quem não conhece a história das duas mulheres que reclamam a maternidade do mesmo filho? Levadas à presença do rei, o sábio Salomão decide dividir a criança ao meio. Só aí descobre-se a mãe legítima. Ela abre mão do filho, prefere o sacrifício de perdê-lo, a dor de vê-lo morrer. Que a sabedoria seja guia nesse caso. Que a justiça equilibre razão e emoção. E como rei bíblico, revele a verdade.